tem tido crises repetitivas, né? Isso, esse era outro ponto. Assim, ó, como a enxaqueca ela é cíclica, né? Então a pessoa sabe que daqui a uns 2 meses ela vai ter, ou em seguida ela já tem sintomas. Então a gente pede assim que quando notar isso, que venha para o atendimento fisioterapêutico, né? Para que seja feita a prevenção. Então a gente vai adequar, dependendo da frequência que a pessoa tem, a gente vai adaptar o tratamento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer técnicas para que ela possa... Na verdade, a gente vai se basear na analgesia, né? Tá, mas então, isso são nos períodos entre as crises? No período entre as crises. Aí ela vai lá, a gente vai fazer técnicas de relaxamento para que essa intensidade da dor, né, da cefaleia, ela diminua, ou para a frequência também diminuir, para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor. Na verdade, eu entendo que muitas vezes o neurologista também deve fazer um trabalho coadjuvante, não? Sim. Junto com a fisioterapia, não? Assim, quando a gente trabalha com dor de cabeça, é fundamental o tratamento multidisciplinar. Assim, um cefaliatra, um neurologista que trabalha com dor de cabeça, não tem como tu atender os pacientes sem tu teres um fisioterapeuta, um psicólogo, um dentista, todos associados em prol daquele paciente. A fisioterapia é fundamental, eu acho que é fundamental. Existem várias técnicas que a gente pode usar, como a Tatiana, desculpa, a Tatiana havia falado. O próprio exercício aeróbico é super importante porque a gente consegue modular muito o sistema opioide. Isso quando tu consegue diminuir, digamos assim, aumentar o limiar de dor desses pacientes é fundamental porque eles aprendem a lidar com isso, né? Não lidar com a dor, porque isso ninguém merece, né? Mas eles aprendem a lidar com o fenômeno em si. Outras técnicas também que eu acho super interessante na fisioterapia, técnicas de alongamento, de relaxamento, aquela coisa do biofeedback, super legal, a gente consegue boas respostas para esses pacientes muitas vezes. É aquela coisa, a gente trabalha unido, a gente consegue fazer alguma coisa sempre. E normalmente vocês costumam fazer isso mais ou menos juntos, assim. Quando sente que o paciente tem muito, manda para o neuro, e o neuro, quando sente que precisa, manda para... Tem que ver os sintomas também, né? A gente vê, a pessoa se queixa, ai, que dor na cervical, né? Tá com dor na cervical. Aí isso já é um sintoma, né? É o sinal que ele disse que aparece antes de começar a dor. É que é muito comum a gente encontrar nesses pacientes contratura muscular, que é um fator perpetuador. Não é muitas vezes o fator que desencadeia a dor, mas é um fator muitas vezes perpetuador da dor, que se tu não resolve as contraturas, as síndromes dolorosas miofasciais, inclusive de musculatura mastigatória, como de masseter, de temporal, que é super comum, ou mesmo de occipital, de trapézio, a gente não consegue resolver isso. Não consegue resolver a dor do paciente. Não é só tratamento farmacológico. Se a gente fizer tratamento de alongamento, tem outras técnicas também. Pompagem. É uma coisa que funciona muito bem, assim. Osteopatia é uma coisa que tem funcionado muito bem para esses pacientes também. A Tatiana trabalha muito com dor orofacial, né? Trabalha muito com dor de ATM. Dor miofascial, né? Dor miofascial. Então, mas quais são os intervalos? Por exemplo, um paciente que sofre de enxaqueca, tá? Ele não tem cura, né? A gente sabe que isso não tem cura. Ele deve procurar de quanto? Eu sei que para cada pessoa isso tem um tempo diferente, porque cada pessoa vai apresentar a enxaqueca de uma forma diferente. Mas, via de regra, ele deve frequentar o teu consultório de quanto em quanto tempo? Uma pessoa que costuma ter uma vez a cada 2 meses, por exemplo. Bom, uma vez a cada 2 meses, ele vai ter que, quando ele perceber que passou esses 2 meses que ele teve, ele já vai antes, então, me procurar, sabe? Ele teve uma crise, o paciente teve uma crise, aí ele dá um tempo e vai para a fisioterapia antes mesmo de ter o sinal ou o sintoma. Já durante a crise, pós a crise? Pode ser também durante a crise, né? Mas já que é preventivo, então depois que ele tem a crise, ele pode ir fazer o tratamento. E a gente diz assim, ó, que normalmente o paciente, como o doutor Alexandre tinha dito, ele já está, né, no período que está tendo a dor mesmo. Então é nessa fase aguda que ele vai nos procurar.
Então, a gente oferece, dá oportunidade para ele, vendo essa intensidade da dor, vendo a frequência, que ele retorne antes disso acontecer. As sessões de fisioterapia preventiva, elas duram em média quanto tempo? Elas duram uma meia hora, mais ou menos, o atendimento. É de meia hora e a gente recomenda 2 vezes por semana. Quer dizer, é uma coisa fácil de fazer. É. Né? Não tem por que não associar uma coisa a outra, né? Não, Mas até porque se tu não associa, tu não consegue resolver. não tem resultado, Não né? tem. Alguma parcela tu vai resolver, mas assim, não é só farmacológica a coisa. Tem que ter um... Não, infelizmente as Impulso. pessoas procuram uma coisa muito fácil, né? Eles acham que tomando uma medicação se resolve, né? Não existe a fórmula mágica, como eu digo assim. Não existe de chegar assim, eu tenho dor de cabeça há 20 anos. Uma semana depois eu quero resolver isso. Não existe. As pessoas têm que ter uma noção que as coisas não funcionam do dia para a noite. Já que a gente está falando em prevenção, depois vamos falar em tratamento propriamente dito, que deve ter diferença, né? Se eu estou fazendo um tratamento fisioterápico preventivo, deve ser diferente do que eu faço na crise. Né? Que tipo de medicação a gente usa preventivamente? Bom, existe eu sei que também não isso. Existe para cada pessoa grande. É uma coisa diferente. Exato. Habitualmente a gente individualiza o tratamento para o paciente. A gente sabe que o paciente é um universo único. Então a gente tenta individualizar conforme as comorbidades que esse paciente possa apresentar. Por exemplo, o paciente tem enxaqueca, que é hipertenso, o que a gente poderia usar? A gente poderia usar algum medicamento que pudesse pegar as duas coisas, que a gente chama, na verdade, o uso racional de medicamentos, né? Que a gente tenta pegar um medicamento que possa usar tanto para hipertensão quanto para enxaqueca. Um bom exemplo são os beta-bloqueadores, como propanolol e atenolol, que são excelentes, indicação grau A, para tratamento de enxaqueca. A gente tem os outros, na verdade, a gente tem os antidepressivos tricíclicos, que podem ser usados em baixas doses, que são usados para tratamento de dor crônica, como a amitriptilina, a nortriptilina. Nós temos os beta-bloqueadores, como propanolol, atenolol. Temos algumas drogas anticonvulsivantes, como o ácido valproico, o topiramato. O topiramato é o que a gente tem de top de linha ultimamente. O topiramato foi um medicamento que inicialmente foi utilizado basicamente só para tratamento de epilepsia, como na verdade era um medicamento usado só, na verdade ele não tinha uma boa ação para a epilepsia, ele era associado com algum outro medicamento para que pudesse ter uma boa resposta. Temos também alguns bloqueadores de canal de cálcio, como o verapamil e a flunarizina, que é uma das drogas, um dos medicamentos utilizados para tratamento de enxaqueca em criança, recomendado pela Sociedade Americana de Neurologia. Tem algumas coisas também como o Feverfew, que na verdade é a camomila, alguns estudos que mostram que possa ter alguma resposta, mas na verdade a gente vai tentar botar o paciente, classificar, tu tendo o diagnóstico da dor de cabeça em si, a gente vai tentar botar esse paciente, fazer o leque de comorbidades que ele tem e escolher um medicamento correlacionado a isso, para não ficar botando muito medicamento num paciente só. O importante a pessoa saber, né, eu acho, é que tem tratamento, né, Alexandre? Tem tratamento. E a pessoa pode conviver bem tendo enxaqueca sem ter essa enxaqueca, né? Na verdade, como já foi dito, assim, quem tem enxaqueca vai ter enxaqueca para toda a vida. Tu vai ter períodos de melhora, tu vai ter períodos de piora, tu vai ter, vai entrar em remissão a dor de cabeça. O que a gente faz, na verdade, acho que o grande pulo do gato no tratamento é tu usar o medicamento por um determinado tempo para que possa entrar em remissão. Vai depender de paciente para paciente, alguns conseguem ficar sem tratamento, outros não. E nesse período tu ensinar o paciente a conviver com a doença dele, porque é uma doença crônica, benigna, mas crônica, que o indivíduo vai ter que aprender a conviver, não conviver com a dor. Repito, dor não é uma coisa normal, mas aprender a conviver com fator desencadeante, o que ele pode fazer para melhorar, coisas que ele pode evitar para que não tenha dor de cabeça. Atividade física regular é uma coisa que melhora e melhora muito, principalmente cefaleia tensional. Todos os programas que nós temos feito, Alexandre, e a Tatiana completou hoje dizendo isso, todas as pessoas que têm vindo aqui têm dito que exercício físico colabora para tudo. Todos, desde o
cardiologista, ginecologista, ortopedista, todos disseram que a academia é o melhor negócio para todas as coisas que para todas as doenças aqui tratadas e... Pode piorar, né? Pode. Quando pode mal piorar. feito. Pode piorar. É que, na verdade, se o cara ser faz humano- academia e resolve usar produto que não é para se usar, Ah, não, também Daí se pode- falou isso. Quando se usa... pode piorar, E, né? na verdade, o ser humano não nasceu para ser sedentário, né? Nós nos tornamos sedentários. Aí, quando fala assim, atividade física, academia, eu sempre digo aos pacientes assim, eu não tenho tempo de ir na academia. Bota um tênis e vai caminhar. É a coisa mais natural que se pode fazer e se resolve muito E isso. como é bom, né? Como é bom. As pessoas esqueceram que podem caminhar. De uma forma mais genérica, Alexandre, assim, quando o paciente, tu diz que normalmente a gente tenta colocar o paciente na hora de fazer a medicação num grupo com De algum tipo de comorbidades. patologia. Comorbidade, para quem está assistindo, é alguma patologia associada, né? Sim. Quando não se identifica, eu vou te fazer uma pergunta de quem é cirurgião plástico, tá? Graças a Deus faz tempo que eu não trabalho mais com doença. Não faz clínica. Não faço clínica. Eu fiz cirurgia geral. Na época da cirurgia geral era terrível. O paciente chegava com uma dor no calcanhar que subia para o fio do cabelo e eu dizia assim, olha, não sei, mas como? O senhor não é geral? Hoje em dia, como especialista, tu diz assim, não sei. Ah, o senhor é especialista. Mudou, né? O fato de não saber ficou melhor, porque o cara é especialista. Mas graças a Deus eu não trabalho com doença. Existe, assim, uma medicação de eleição para quando tu não identifica. Por exemplo, eu tenho visto, por isso que eu te falei, é uma pergunta de leigo, muita gente tomar o propanolol, mesmo sem ter problema hipertensivo associado. Isso procede? Não, isso é assim, na verdade, quando não tem uma comorbidade específica, a gente senta e conversa com o paciente, esclarece os efeitos adversos dos medicamentos. Tudo tem efeito adverso, até a água, de mais mata afogado, de menos mata de sede. A gente tem que dar dose para usar, né? Então, assim, a gente senta e conversa, esse aqui pode te engordar, esse pode te emagrecer, esse pode te dar cálculo renal, esse pode cair teu cabelo, como tem um, né? Então, a gente senta e conversa com o paciente. Todos eles são indicação grau A para tratamento de enxaqueca e a gente tem que sentar e conversar. Os riscos, os benefícios que o paciente pode ter em relação ao seu tratamento. Alguns, habitualmente, o que a gente faz? Por exemplo, qual é o top que a gente tem? Topiramato. Eu sempre digo assim, quando eu dou aula, eu sempre digo assim, o que nós vamos dar assim? Eu sempre inicio, muitas vezes, o paciente não tem contratura muscular, tu olha assim, olha, a gente tem assim, os tricíclicos, as drogas anticonvulsivantes e os beta-bloqueadores. Tricíclico aumenta peso. Dá uma fome miserável quando começa por ação estaminérgica, tu aumenta apetite. O ácido valproico, topiramato, são excelentes. Os dois funcionam muito bem. Tem gente que só responde ácido valproico. O problema do ácido valproico, aumenta peso. E é um dos que cai em cabelo também. Pode ter queda capilar. Tu só vai usar, só vai saber se isso vai acontecer se usar. Muitas vezes o paciente não tem isso. Tá? Topiramato, perde peso. Tu quer convencer uma mulher de usar e dizer, vai perder peso. Com certeza, sempre vai. Todas vão adorar. Exatamente. Não só as mulheres, os homens hoje em dia ele também. funciona. Então esse é o de eleição. Esse Não, é mas de eleição. realmente para mim, evita Uma a eficácia enxaqueca. muito Eficácia. boa. Uma eficácia muito boa. Perde peso, mas tem um problema. Como é um inibidor Memória. fraco de anidrase carbônica, ele pode fazer cálculo renal. Muito poucas, isso já virou mito de memória. Muito poucas mulheres perdem, muito poucas pessoas perdem, alteram memória. O que acaba acontecendo, fica um pouco mais lento, muitas vezes, faz uma bradipsiquismo, assim, mas olha assim, muitas vezes com a continuação do medicamento, isso É com o tempo passa. é perfeitamente sobreponível, assim. Dos bloqueadores de canal de cálcio, o principal deles para tratamento é a flunarizina, que também é usado, que é o Vertix, que é popularmente o Vertix, o tal do Vertix. É muito usado também no tratamento de vertigem, a vestibulopatia periférica. É excelente, assim, funciona muito bem. Problema, aumento de peso, tem ação também hipotalâmica, pode causar depressão, não se usa mais do que 6 meses, dá alteração de ciclo menstrual, dá alteração de libido. É bem importante os efeitos adversos. Para a criança é o que melhor funciona. E tem alguns adultos que só respondem a ele também. Então, isso vai depender muito do perfil do paciente, da vontade do paciente, a gente sentar e conversar.
Na verdade, procure um médico, né, gente? É. Ninguém pode tomar Não nada sai tomando. sem... Não, ninguém pode tomar nada sem procurar o seu médico, né? Mais Inclusive, uma hoje em vez, né? dia, já se sabe que, além de procurar um médico, se procura o especialista, né, gente? A gente sabe que tem que procurar o especialista. E também, quando vai se procurar alguém para resolver tensão e tal, procure o fisioterapeuta, né? A gente já sabe, está com problema tensional, enxaqueca. A gente hoje já está falando sobre isso, né? Nós vamos Isso procurar é aqui bem um fácil de fazer, fisioterapeuta. né, Ana? É, com Tanto certeza. na tua profissão quanto na da